está começando a aula 3 do canal Interrogação, um canal cujo assunto principal é filosofia, período antropológico ou socrático, o homem como objeto central da filosofia. Mas antes disso, dá um joinha aí, ative o sininho, comente o vídeo, inscreva-se no canal, não se esqueça! O período antropológico ou socrático aconteceu entre os séculos 4 e 5 a.C. na Grécia Clássica, e respeitando o andamento da história, falamos primeiro de mitologia, período que precedeu o nascimento da filosofia, momento lúdico da humanidade, onde o homem ainda era guiado por entidades imaginárias. Depois falamos do nascimento da filosofia, que no que tange aos objetos por ela investigados, recebeu o nome de filosofia cosmológica, pois buscava responder como o universo surgiu, mas no que se refere à dimensão histórica, ficou conhecida também por filosofia pré-socrática, pois veio antes de Sócrates, divisor de águas na história da filosofia. Vimos também que essa primeira filosofia e a ciência nasceram meio que fundidas e ao longo da história foram assumindo suas especificidades. O período socrático, como o próprio nome sugere, faz referência talvez ao maior nome da filosofia, Sócrates, que curiosamente não deixou nada escrito. Tudo o que sabemos sobre ele foi através do que escreveram seus contemporâneos Platão, Xenofonte e Aristófanes. Lembrando que há divergências sobre a persona Sócrates no relato desses três autores. Sócrates teria nascido e vivido na Grécia, especificamente em Atenas, entre 470 e 399 a.C. Alguns estudiosos acreditam que Sócrates jamais existiu, porque tanto Platão quanto Xenofonte, autores que relataram de forma escrita a sua existência, eram em torno de 40 anos mais jovens que Sócrates, tendo-o conhecido intimamente nos últimos anos de sua vida. Além disso, pelo fato de Sócrates não ter deixado um legado literário, nunca ter exposto sua filosofia de forma documentada, suspeita-se que Sócrates teria sido uma invenção de Platão, já que Platão é responsável pela criação de uma filosofia conhecida por idealista. Então a dúvida que paira é a seguinte: teria Sócrates existido ou seria ele uma idealização platônica? Parece curioso, mas para a filosofia não importa muito se Sócrates existiu ou deixou de existir, porque Sócrates subjaz ao próprio pensamento ou ao pensamento que a ele foi atribuído. Supondo que Sócrates tenha existido enquanto homem físico, mas não como filósofo, supondo ainda que não tivesse elaborado um sistema de ideias, seria mais um Sócrates no meio de tantos outros, porém parece que o contrário não se segue. Ou seja, se o pensamento do filósofo foi criado por ele mesmo ou por um Platão que o inventara, para a filosofia não faz diferença, porque o que importa para esse tipo de conhecimento é o sentido das ideias. O que importa é o quanto determinada ideia contribuiu para o avanço do conhecimento humano. Tendo existido Sócrates ou não, a filosofia socrática é demasiado interessante. É importante ressaltar que a ideia de Sócrates não ter existido é uma especulação. A maioria dos filósofos e historiadores renomados acreditam em sua existência. O período socrático ou antropológico marca um processo de ruptura com a filosofia cosmológica ou da natureza, o que significa dizer que a preocupação dos pensadores desse período não era a mesma dos pensadores da primeira filosofia. Se no período cosmológico a incumbência do filósofo era criar teorias acerca da origem do universo com base nos elementos naturais, na filosofia do período antropológico a preocupação do filósofo passa a ser com o próprio homem, isto é, o homem passa a ser o objeto da sua própria investigação filosófica. Na primeira filosofia, aquela que superou e desautorizou a compreensão mítica da realidade, o filósofo tinha uma preocupação externa, ou seja, com a natureza, especificamente com a origem do universo. E muito embora o homem tivesse tomado as rédeas do entendimento das mãos dos deuses gregos, o objeto dessa investigação ainda não era o homem propriamente dito, mas a natureza externa. Não havia ainda preocupações subjetivas para o filósofo, pelo menos não era a preocupação da filosofia naquele momento. É justamente Sócrates que muda esse cenário. Com ele a filosofia passa de cosmológica para antropológica. Se antes o homem investigava o cosmos ou a natureza, doravante buscará responder às questões humanas, a ética, a política e as técnicas. Diferente da maioria dos filósofos de seu contexto, que geralmente pertenciam à aristocracia, ou seja, às famílias nobres com alto poder aquisitivo e com influência na política e na economia da polis ou cidade-estado, Sócrates nascera em uma família bastante modesta, cuja mãe era parteira e o pai escultor, profissão que Sócrates exerceria durante toda a sua juventude. Foi também militar, participando de algumas batalhas, entre as quais da Guerra do Peloponeso. Depois que se aposentou, passou a exercer as atividades pelas quais seria lembrado para sempre, a de filósofo e educador. Segundo relatos, Sócrates, sobretudo depois que passou a exercer a atividade filosófica, era um homem tosco, de poucos amigos, sem posses e que vivia perambulando pelas ruas e praças da cidade, questionando as pessoas sobre as suas certezas. Os temas dos diálogos por ele iniciados giravam sempre em torno de política, religião, liberdade e justiça. Por conta da sua personalidade questionadora e por não ter freio na língua, começou a abordar, em meio a tais debates, temas que provocaram a ira de muitas pessoas
pessoas, dentre as quais de pessoas ligadas ao governo da polis, ou cidade-estado. Isto é, a filosofia inofensiva e romântica de Sócrates passou a ser vista pelo governo da polis como insulto aos deuses da pátria grega e como sinônimo de perversão para os jovens de Atenas. Ao longo de sua vida, o filósofo colecionou muitos inimigos por bater de frente com alguns tabus e saberes culturais que, do ponto de vista racional, não se sustentavam, e por isso pagou o preço com a própria vida, sendo julgado, condenado e executado. De acordo com Platão, seu mais fiel discípulo, Sócrates poderia ter poupado a sua vida, pois teve a opção, no tribunal, de retirar tudo o que disse e adotar uma nova postura diante da sociedade grega, em troca de sua vida. Mas, assim como mais tarde ocorreria com o Cristo, diferenciando apenas a modalidade da execução, Sócrates preferiu a condenação a renunciar à sua filosofia por ingestão de cicuta, um veneno fatal e muito utilizado na época. Por conta de sempre perguntar nas discussões aos seus interlocutores o que na verdade ele já sabia, atribui-se a Sócrates uma das mais importantes figuras de linguagem, bastante conhecida entre nós, a ironia. O método socrático era composto por duas fases, ironia e maiêutica. A primeira etapa, a ironia, consistia numa série de perguntas que Sócrates dirigia ao interlocutor, fazendo com que este aos poucos caísse por si mesmo em contradição, percebendo assim que era menos inteligente do que imaginava. Supondo que você, ao dialogar com Sócrates, dissesse a ele coisas do tipo: isso não é justo, ele não é livre, fulana não é bela. Sócrates possivelmente responderia com outras perguntas do tipo: o que é a justiça? O que é a liberdade? O que é o belo? Não é o cantor de pagode, que de belo não tem nada! Sim, e geralmente as pessoas ficavam desconcertadas, não sabiam definir as coisas sobre as quais elas falavam. O que Sócrates queria mostrar com isso? Que as pessoas falam sobre coisas que elas não conhecem. Na verdade, Sócrates, como filósofo e educador, queria instigar as pessoas a aprenderem mais, a se libertarem das verdades prontas e impostas pela sociedade. Mostrar às pessoas que para aprender com clareza era necessário ver além das coisas, tais como essas coisas se apresentam aos nossos sentidos. A segunda fase do seu método, a maiêutica, sobre a qual falamos um pouquinho na segunda aula, e que significa dar à luz ou parturejar, em homenagem à mãe de Sócrates, que era parteira, consistia, após ter percebido a própria ignorância ao ser submetida ao crivo da ironia, no nascimento ou no parto do conhecimento claro e iluminado. Sócrates acreditava que o reconhecimento da própria ignorância era o combustível da aprendizagem, pois quem acredita saber pouco ou nada sempre estará disposto a aprender mais. Por outro lado, o sujeito que acredita saber acerca de tudo estaciona no processo do conhecimento, ainda que seja um notório intelectual, pois se já sabe tudo, não há necessidade alguma de aprender mais, donde se segue a famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. Essa clássica frase, só sei que nada sei, ratifica a ironia socrática, isto é, a primeira fase do seu método, mas uma outra e não menos célebre frase de Sócrates corrobora a segunda fase do seu método, a maiêutica. Essa frase é: conhece-te a ti mesmo, ou seja, somente após descobrir que se sabe menos do que se pensava, somente após ter reconhecido a própria ignorância, seria possível conhecer a si próprio e dar à luz a verdade que nasce do autoconhecimento. Como um homem pobre, de poucos amigos e feio demais da conta foi capaz de mudar o rumo da filosofia ocidental? Não é bem assim. Vejam bem, Sócrates nasceu em um contexto bem favorável ao desenvolvimento desse tipo de filosofia, sem desconsiderar o brilhantismo de suas ideias, mas o mestre de Platão estava no lugar certo e na hora certa. Na Grécia em que Sócrates viveu, a democracia estava a todo vapor. Essa forma de governo afirmava a igualdade entre todos os cidadãos da polis, bem como o direito à participação nos debates públicos na Assembleia. E de que modo os cidadãos podiam provar que dispunham de competências para participar de algum modo da administração pública da polis? Bem, por meio da argumentação. Era muito comum nessa época a realização de discussões públicas nas famosas ágoras ou praças públicas. Nesses espaços, os cidadãos tinham o direito de opinar acerca da governabilidade da cidade-estado. Surgia então a figura do cidadão político, diretamente atrelada ao contexto democrático da polis de Péricles, que permitiu a liberdade de expressão dos cidadãos. Lembrando que as mulheres, os escravos, as crianças e os estrangeiros não participavam dos debates, pois não eram considerados cidadãos. Portanto, Sócrates é filho desse contexto. Não
foi Sócrates sozinho que mudou o rumo da filosofia, mas todo um contexto que já vinha sendo moldado. Sócrates estava acostumado com os debates democráticos, participava deles, pois o governo de Péricles assim o permitia. Para conseguir que a sua opinião fosse aceita nas assembleias, o cidadão precisava falar bem, ser capaz de persuadir. Portanto, a retórica, a arte de falar bem, era muito importante para os cidadãos e praticada por aqueles que discutiam sobre os assuntos políticos na ágora. Havia até quem comercializava a técnica da retórica. Eles ficaram conhecidos por sofistas. Os sofistas eram muito depreciados por Sócrates. De acordo com o pensador, tratava-se de filósofos educadores que cobravam para ensinar a arte da persuasão, da retórica. E de acordo com o mestre de Platão, a sabedoria não poderia servir como meio para o enriquecimento. Para ele, a sabedoria tinha que ser um fim em si mesmo, transmitida gratuitamente. Sócrates acreditava que a sabedoria era algo universal, ao contrário dos sofistas, que eram relativistas. Para eles, o conhecimento era sempre convencional e relativo, e que, sendo assim, a verdade poderia variar conforme as circunstâncias. Sabe-se pouco dos sofistas. Quase tudo o que sabemos sobre eles é por meio dos relatos dos seus adversários Sócrates, Platão e Aristóteles, pois os registros das ideias sofistas, por conter um caráter, segundo Sócrates, leviano, foram, no decorrer da história, desaparecendo da literatura filosófica ocidental, chegando até nós apenas versões depreciadas do pensamento dos filósofos da escola sofista. Talvez os sofistas nem fossem tão maus assim. É sempre bom questionar. O que é importante lembrar desse contexto? Bem, a filosofia que investigava a natureza passa a investigar as questões humanas, por isso recebe o nome de antropológica, e tem uma característica mais subjetiva, espiritual ou moral, à medida que aborda, principalmente com Sócrates, questões sobre a liberdade, a justiça, o amor, a amizade, deixando em segundo plano as investigações acerca da origem do universo. Sócrates acreditava que antes de conhecer o mundo externo, era imprescindível conhecer a si mesmo primeiro. Quer dizer, você não consegue conhecer o que é externo se você não é capaz de compreender nem a si mesmo. Enfim, o fato é que o advento da democracia, a liberdade de expressão, os debates públicos permitidos pelo governo de Péricles, somados ao brilhantismo de Sócrates e acentuado pelo contexto, resultaram num novo tipo de filosofia, numa filosofia que passa a investigar as dimensões do autoconhecimento. Por isso, alguns estudiosos atribuem a Sócrates o título de primeiro humanista do Ocidente, por entender o homem como o objeto mais rico do conhecimento. Há quem diga também que Sócrates inaugura precocemente as bases da psicologia, pois propõe, de forma ainda bem rudimentar, uma investigação acerca das dimensões subjetivas do homem. Um abraço e até a próxima aula!